Hoje, vamos desvendar a história da Sofia, uma mulher de 46 anos, uma arquiteta talentosa e criativa, que vivia em uma prisão invisível, uma prisão cujas grades não eram feitas de ferro, mas de amor, culpa e uma lealdade infantil que ela não conseguia romper. Sofia não conseguia manter um relacionamento saudável. Seus parceiros ou a sufocavam com um cuidado excessivo, ou a frustravam com uma irresponsabilidade que a forçava a ser a adulta da relação. Em ambos os casos, o resultado era o mesmo: o fim. E em todos os finais, a sombra de uma figura central pairava sobre os escombros: sua mãe. Você já sentiu que, não importa o que faça, você está sempre reagindo à sua mãe? Seja tentando agradá-la ou se rebelando contra ela? Você já se viu repetindo os comportamentos dela em seus próprios relacionamentos ou escolhendo parceiros que, de alguma forma, recriam a dinâmica que você tem com ela? E se o maior obstáculo para o seu amor adulto não for o seu parceiro, mas o cordão umbilical psicológico que você nunca conseguiu cortar? E se, para ser livre para amar, você precisasse primeiro se libertar da filha que ainda vive dentro de você? Aos 46 anos, Sofia tinha uma carreira da qual se orgulhava. Como arquiteta, ela criava casas lindas e funcionais para seus clientes, espaços de autonomia e beleza. Ironicamente, sua própria vida interior carecia dessa mesma estrutura. Ela morava em um apartamento elegante, no mesmo bairro de sua mãe, Teresa. A proximidade física era um reflexo da proximidade psíquica. Teresa, uma viúva de 70 anos, era uma força da natureza, enérgica, opinativa e profundamente envolvida na vida da filha. As ligações eram diárias, múltiplas. As visitas, muitas vezes sem aviso. Teresa tinha uma opinião sobre tudo: as roupas de Sofia, suas amizades, suas finanças e, principalmente, seus relacionamentos. Sofia vivia em um estado de ambivalência constante. Para seus amigos, ela se queixava da mãe. Ela me sufoca. Ela não me vê como uma adulta, dizia. Mas, ao mesmo tempo, ela parecia precisar dessa presença. Consultava a mãe para tomar decisões importantes, sentia-se culpada se não ligava de volta. E uma parte dela se sentia segura sob o olhar vigilante de Teresa. Ela era uma mulher adulta com uma vida profissional de sucesso, mas emocionalmente ainda era a filhinha da mamãe. Uma filha que ansiava por independência, mas que tinha um medo profundo de viver sem a aprovação ou a desaprovação da mãe, porque para Sofia, ambas as coisas eram uma forma de conexão. Ela não sabia quem era sem ter a mãe como ponto de referência, seja para concordar ou para discordar. E essa falta de um centro próprio era o terreno movediço onde todos os seus relacionamentos afundavam. O padrão de Sofia se manifestava de duas formas opostas, mas que nasciam da mesma raiz. A primeira cena é com Mário, um advogado. Ele era gentil, protetor e adorava cuidar de Sofia. No início, ela se sentiu no paraíso. Ele cozinhava para ela, organizava suas contas, a lembrava de seus compromissos. É tão bom ter alguém que cuida de mim, ela pensava. Mas depois de alguns meses, o cuidado começou a parecer controle. Você deveria levar um casaco. Já pagou aquela conta? Por que você vai sair com aquela sua amiga? Ela não é uma boa influência. As frases de Mário eram ecos perfeitos das frases de sua mãe. Sofia começou a se sentir sufocada, infantilizada. A segurança que ela tanto gostou no início se tornou uma jaula. Ela começou a provocar brigas, a se afastar e terminou o relacionamento acusando-o de ser controlador. Eu não preciso de outra mãe na minha vida, ela gritou na última discussão. A segunda cena é o extremo oposto. Após Mário, Sofia se envolveu com João, um músico boêmio, um espírito livre. Ele era o antídoto perfeito, ela pensou. Ele era imprevisível, vivia o momento, não se preocupava com contas ou horários. Com ele, Sofia se sentia rebelde, viva, como se estivesse finalmente desafiando o mundo organizado e controlador de sua mãe. Mas a euforia durou pouco. A liberdade de João logo se revelou como irresponsabilidade. Ele esquecia os compromissos, gastava o dinheiro que não tinha, e Sofia se via constantemente resolvendo os problemas dele. Ela começou a lembrá-lo de seus compromissos, a organizar sua agenda, a se preocupar com suas finanças. Sem perceber, ela havia se tornado a adulta da relação.
Ela estava agindo exatamente como sua mãe. O ressentimento cresceu, e ela terminou tudo, frustrada. Eu não posso ser a mãe de um homem, ela disse a si mesma. A terceira cena mostra a interferência direta. Sofia está com um novo namorado, Paulo. Ele é um homem equilibrado, nem controlador, nem irresponsável. Mas ele não se encaixa no ideal de Teresa. Em um almoço de família, Teresa faz comentários sutis. Ele parece um bom rapaz, mas será que ele é ambicioso o suficiente para você, minha filha? Sofia, em vez de defender Paulo e estabelecer um limite claro, fica paralisada. Ela tenta defender o namorado para a mãe e depois tenta justificar a mãe para o namorado. Ela se torna uma ponte frágil entre duas forças, tentando agradar a ambas e, no processo, se quebrando. Paulo, sentindo que estava em um relacionamento a três, eventualmente se afasta. O resultado desse ciclo era uma sensação de fracasso e estagnação. Sofia se sentia presa em uma adolescência tardia, incapaz de avançar para uma verdadeira maturidade emocional. A consequência mais dolorosa era a fragilidade de sua própria identidade. Quem era Sofia? Ela era a mulher que ansiava por cuidado ou a mulher que se ressentia dele? Era a rebelde que buscava a liberdade ou a cuidadora que se irritava com a desorganização? Ela não sabia. Sua personalidade parecia mudar dependendo do parceiro que escolhia, sempre em reação a algo. Ela não tinha um centro, um eu sólido e consistente. Isso levava a uma profunda solidão. Mesmo quando estava em um relacionamento, ela não se sentia verdadeiramente acompanhada. Com os cuidadores, ela se sentia uma criança. Com os rebeldes, ela se sentia uma mãe. Ela nunca se sentia uma parceira, uma igual. A intimidade verdadeira, que requer duas individualidades distintas se encontrando, era impossível para ela. Havia também uma culpa paralisante. Qualquer movimento em direção à autonomia, uma viagem que a mãe não aprovava, uma decisão tomada sem consultá-la, era seguido por ondas de culpa. Era como se sua felicidade pessoal fosse uma traição à sua mãe. Para evitar essa culpa, ela frequentemente sabotava suas próprias chances de felicidade, mantendo-se em uma órbita segura e previsível em torno de Teresa. Ela estava pagando um preço altíssimo pela ilusão de segurança, o preço de sua própria vida. A prisão de Sofia tem um nome na psicologia junguiana: um complexo materno não resolvido. Um complexo, lembre-se, não é sobre amar ou odiar a mãe. É sobre a psique da filha não ter se diferenciado psicologicamente da psique da mãe. A filha ainda vive, em grande parte, dentro do campo de força psíquico da mãe. O arquétipo da grande mãe é um dos mais poderosos do inconsciente coletivo. Ele tem dois polos. Um é o da mãe nutridora, a fonte de amor incondicional, segurança, cuidado, o paraíso da infância. O outro é o da mãe devoradora, a que sufoca, controla, impede o crescimento, a que mantém o filho preso em uma dependência eterna por medo de perdê-lo ou por suas próprias necessidades não resolvidas. Quando uma filha está presa no complexo materno, ela oscila entre esses dois polos. Ou ela se identifica com a mãe, tornando-se uma cópia dela, como Sofia fazia ao cuidar de João, ou ela entra em uma rebelião crônica, definindo-se como o oposto da mãe, como Sofia fazia ao se sentir atraída por João. Mas a rebelião é apenas outra forma de estar presa. Para se rebelar contra algo, você precisa manter esse algo constantemente em seu foco. Em ambos os casos, a mãe continua sendo o centro do universo psíquico da filha. A filha não age a partir de seu próprio centro, mas sempre em reação à figura materna. O ponto de virada de Sofia aconteceu de forma inesperada. Ela estava namorando um novo homem, Daniel, e eles planejaram a primeira viagem longa juntos, 15 dias na Itália. Para Sofia, era mais do que uma viagem. Era um teste para o relacionamento e um ato de independência. Ela contou para a mãe com 1 mês de antecedência. A reação de Teresa não foi de raiva, mas algo muito mais eficaz: a chantagem emocional sutil. Itália? Que maravilha, minha filha! Mas 15 dias? É tanto tempo! Eu não sei como vou ficar aqui sozinha. Minha pressão tem andado tão estranha ultimamente, mas não se preocupe comigo. Você precisa viver sua vida. A culpa atingiu Sofia como uma onda. Nos dias seguintes, ela mal conseguia pensar na viagem. Imaginava a mãe sozinha, doente.
Ela estava prestes a dizer a Daniel que precisavam adiar. Na noite em que planejava cancelar, Daniel, percebendo sua angústia, sentou-se com ela e disse, com uma calma e firmeza que ela nunca tinha visto: Sofia, eu te amo e eu quero muito fazer essa viagem com você. Mas eu não estou namorando você e sua mãe. Eu estou em um relacionamento com você e você precisa decidir com quem você está neste relacionamento. Se você cancelar esta viagem, você estará me dizendo que o seu relacionamento principal ainda é com ela, e eu não posso competir com isso. Eu preciso de uma parceira, não da filha de outra mulher. As palavras dele não foram uma acusação, mas uma declaração de fatos, e elas atravessaram todas as defesas de Sofia. Pela primeira vez, alguém nomeou a dinâmica de forma clara. Ela percebeu que estava, mais uma vez, prestes a sacrificar um homem bom e um relacionamento promissor no altar de sua lealdade à mãe. A ficha caiu. A prisão não era sua mãe. Era sua própria incapacidade de escolher a si mesma. O insight de Sofia marca o início da possibilidade de cura, que é o processo de diferenciação. Para uma mulher presa no complexo materno, a tarefa psicológica central de sua vida é matar a mãe. Isso soa brutal, mas não se refere à mãe real. Refere-se a matar a imagem da mãe arquetípica dentro de si, tanto a mãe nutridora idealizada quanto a mãe devoradora. Significa abrir mão do desejo infantil de ser cuidada incondicionalmente, de ter alguém que resolva tudo por nós, o paraíso da mãe nutridora. E significa também parar de lutar contra a figura da mãe devoradora, porque a luta ainda nos mantém conectados a ela. A cura envolve a construção de uma mãe interna. A mulher precisa aprender a dar a si mesma o que ela ainda busca na mãe externa: aprovação, segurança, cuidado. Quando ela consegue se maternar, ela liberta a mãe real da tarefa impossível de ser um arquétipo. Ela pode, então, se relacionar com sua mãe como uma outra mulher adulta, com qualidades e defeitos. Este processo também envolve a ativação do ânimos, a energia masculina interna. Um ânimos positivo ajuda a mulher a se diferenciar da fusão emocional do mundo materno. Ele lhe dá a clareza para pensar por si mesma, a espada para cortar o cordão umbilical psicológico e a coragem para estabelecer limites saudáveis. A frase de Daniel funcionou como um ânimos externo para Sofia, dando-lhe a clareza que ela não conseguia encontrar em si mesma. Com as palavras de Daniel ecoando em sua mente, Sofia tomou a decisão mais assustadora de sua vida. Ela ligou para a mãe. Mãe, eu te amo, e eu sei que você vai ficar bem. Eu e o Daniel vamos para a Itália. A gente se fala quando eu voltar. E desligou antes que a mãe pudesse responder. Ela passou a noite tremendo de culpa e de uma estranha euforia. A viagem foi uma revelação. Nos primeiros dias, ela sentia a compulsão de ligar para a mãe, mas se segurou. E ao se permitir estar totalmente presente com Daniel, ela experimentou um tipo de parceria que nunca havia conhecido. Uma parceria entre dois adultos. Ao voltar, ela iniciou a terapia. Seu trabalho foi focado em construir sua espinha dorsal psicológica. Ela aprendeu a dizer não para a mãe, de forma gentil, mas firme. Mãe, eu agradeço sua opinião, mas sobre isso eu já decidi. Mãe, eu adoraria te ver, mas hoje não posso. Ela também começou a se responsabilizar por sua própria vida de uma forma nova. Em vez de esperar que um parceiro a salvasse ou a organizasse, ela começou a fazer isso por si mesma. Aprendeu a investir seu dinheiro, a consertar pequenas coisas em casa, a planejar seu próprio futuro. Ela estava se tornando sua própria mãe e seu próprio pai. A relação com Teresa mudou. Houve conflitos, lágrimas, acusações. Mas, com o tempo, Teresa, vendo a firmeza de Sofia, começou a recuar e a respeitar seus limites. E uma nova relação, mais saudável, baseada em duas individualidades, começou a surgir. A história de Sofia nos convida a refletir sobre a nossa própria relação com a figura materna e como ela reverbera em nossa vida adulta. Pense em suas escolhas, em seus relacionamentos. Você busca parceiros que cuidem de você como uma criança? Ou parceiros que precisam do seu cuidado constante, como se fossem crianças? Quão fácil é para você tomar uma decisão importante sem pensar: o que minha mãe diria?
Ou, minha mãe aprovaria isso? Você se sente culpada quando suas escolhas e desejos divergem dos de sua mãe? Você sente que sua felicidade pode, de alguma forma, magoá-la ou abandoná-la? A relação com nossa mãe é o nosso primeiro molde de amor e conexão. Reconhecer os padrões que herdamos, tanto os bons quanto os limitantes, não é um ato de culpa ou acusação, mas um ato de autoconhecimento e libertação. É o que nos permite, finalmente, crescer. A jornada de Sofia nos ensina que o amor adulto só é possível quando completamos nossa tarefa psicológica mais fundamental, nos tornarmos nossos próprios pais. Quando aprendemos a nos dar a segurança, a aprovação e o cuidado que talvez ainda busquemos fora de nós. Honrar nossa mãe não significa permanecer em uma dependência infantil. Significa integrar suas lições, agradecer por sua jornada e, então, ter a coragem de viver a nossa própria, em nossos próprios termos. A verdadeira lealdade não é a obediência, mas a realização do nosso próprio potencial, algo que, no fundo, toda mãe deseja para sua filha. Se você se reconheceu na prisão invisível de Sofia, eu te convido a compartilhar sua reflexão nos comentários. Qual é o primeiro pequeno passo que você pode dar hoje para cortar esse cordão umbilical psicológico e escolher a si mesma? Obrigada por sua presença e por sua coragem de crescer. Cuide-se bem, por inteiro.